Bom, pessoal, hoje a gente vai falar. Vocês me ouvem bem? Hoje a gente vai falar sobre uma reação que eu acredito que das reações que eu vou apresentar para vocês é a que requer um pouco mais de cuidado. A gente vai fazer um acoplamento carbono-carbono usando um alcino terminal e uma letra de alquila, certo? Essa reação é um acoplamento que eu não poderia fazer se a gente estivesse no regime presencial, porque ela envolve reagentes que são muito perigosos e ela demanda muito tempo, certo? Então, eu vou mostrar, já que a gente tem essa dificuldade de não poder fazer as reações de forma presencial, pelo menos eu vou aproveitar para mostrar algumas reações que a gente não conseguiria fazer no laboratório de ensino, certo? O roteiro está lá no AVA, vocês podem baixar. E aí eu vou explicar para vocês rapidinho como é que funciona. Depois eu vou mostrar na prática, certo? Então, existem formas diferentes de fazer uma nova ligação carbono-carbono. A gente pode fazer por reação de substituição, por reação de adição, e a gente já viu algumas anteriormente. Na reação de Claisen-Schmitt, por exemplo, a gente faz uma reação, no primeiro mecanismo, a gente faz uma reação de adição, então forma uma nova ligação carbono-carbono, certo? Deixa eu ver aqui. Esse tipo de reação que a gente vai ver hoje, ela tem algumas vantagens, ela serve não só para alongar uma cadeia carbônica, mas também para inserir insaturações em posições desejadas, certo? Então, na minha área de trabalho, por exemplo, eu trabalho com feromônios de insetos, principalmente de lepidópteros, esse tipo de reação me permite obter cadeias com o tamanho adequado e com a insaturação na posição que eu espero, certo? E aí, a configuração dessa insaturação eu vou determinar depois, né? A depender de uma metodologia que eu vá escolher, certo? Então, deixa eu descer aqui. Para a reação que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou fazer uma reação entre um alcino terminal. Esse alcino terminal ele vai ser desprotonado e esse aleto desprotonado ele vai servir como um carbânio e aí vai atacar um carbono ligado a um heteroátomo, certo? E isso faz com que se forme a nova ligação carbono-carbono. Para que isso aconteça, a gente precisa usar uma base forte, nesse caso eu usei o N-butilítio, para desprotonar esse alcino, certo? Para desprotonar esse alcino, e aí a gente forma um acetileto de lítio. Esse acetileto de lítio, o carbono sp, que forma essa ligação com o lítio, ele tem um caráter de ânion, né, um caráter de carbânio, e com esse caráter de carbânio, ele fica bastante nucleofílico, e aí eu consigo fazer uma reação de substituição usando um grupo alquilo ligado a um grupo abandonador, certo? Nesse caso aqui, o grupo abandonador é o bromo. Com isso, com a escolha do alcino e a escolha do aleto, eu consigo obter uma cadeia do tamanho que eu desejo com a insaturação na posição que eu quero. Beleza? Nessa reação, a gente vai usar o HMPA, o hexametilfosforamida, como co-solvente, porque ele consegue solvatar o cátion de lítio, e essa solvatação aumenta ainda mais a reatividade do acetileto formado, aumenta ainda mais a reatividade porque ele torna esse carbono sp ainda mais negativo, certo? E aí eu consigo aumentar o rendimento dessa reação. O HMPA ele precisa ser usado com bastante cuidado porque ele é bastante tóxico, ele é carcinogênico, ele leva a uma série de problemas, certo? Ele é muito útil, mas ele precisa ser usado com cautela. O N-butilítio também,
é uma base muito forte, então ela precisa ser usada com bastante cuidado. Eu vou mostrar, eu vou explicando a vocês durante as reações, certo? Se vocês lembrarem da reação que a gente fez lá no começo, da vocês, a gente não explorou ela na disciplina, eu vou só comentar. A gente protegeu, vocês lembram que eu fiz a monobromação? Eu fiz a monobromação do diol, certo? Eu tinha hidroxila aqui, substituí uma delas por um bromo. Do outro lado, essa reação eu não mostrei a vocês, eu faço uma proteção dessa hidroxila. Eu adiciono um grupo protetor para evitar que o hidrogênio dessa hidroxila reaja com o N-butilídeo, certo? Mas isso aqui para a gente agora não vai ser tão discutido. O importante é saber que esse grupo protetor evita que a hidroxila reaja com a base. Então, o único sítio reacional dessa molécula para essa reação vai ser o carbono ligado ao bromo, certo? Nas condições dessa reação. Então, a gente vai fazer essa reação entre um bromo álcool protegido e um alcino terminal. Esse alcino vai ser desprotonado por N-butil-lítio. Depois da desprotonação, a gente vai ter a solvatação pelo HMPA e depois a reação de substituição, formando o novo alcino com a tripla ligação, com a ligação tripla interna. Certo? Os materiais que a gente vai usar são já conhecidos nossos, né? Então a gente vai usar suporte universal, garra, mufla, um balão, balões de fundo redondo, balão de fundo pera, que eu vou mostrar para vocês. A reação é feita sob agitação magnética e ela é a reação mais fria que nós fizemos até aqui, certo? Então eu vou usar um banho criogênico para manter a reação a temperatura de menos 78 graus Celsius, certo? E eu vou mostrar a vocês mais à frente como é que isso funciona. Essa reação também precisa ser seca, extremamente seca. Então, tanto o solvente como as vidrarias vão ser secos previamente, né? A gente vai retirar a água o máximo que a gente conseguir para poder manter essa reação livre de umidade. A gente vai usar esse bromoálcool, certo? Protegido. Vai usar N-butil-lítio, HMPA, o alcino terminal, nesse caso o 1-butino, e depois vai fazer o workup da reação e vai usar funil de separação, acetato de etila, água, solução saturada de NaCl, sulfato de sódio para secar e os Erlenmeyer. Certo? Esse processo de partição líquido-líquido é aquele que a gente vem falando desde o começo da disciplina. Beleza? Dúvidas até aqui? Não, né? Certo. Bom, então, eu vou descrever aqui para vocês o procedimento. A gente vai, como eu falei, a reação precisa ser feita livre de umidade, certo? O N-butil-lítio, ele reage violentamente com a água. Então, qualquer quantidade de água que eu tiver naquele ambiente, vai reduzir bastante o meu rendimento reacional no final, certo? Por isso que tanto a vidraria como o solvente usado precisam ser previamente secos. Então a gente vai deixar na estufa, vai colocar depois no dessecador, deixar resfriar, vai adicionar uma solução do butino, né, do meu alcino terminal. Vai refrigerar essa solução em THF, mantê-la sob a atmosfera de nitrogênio, adicionar a base, deixar reagir por 1 hora, depois adicionar o cosolvente, deixar reagir por 15 minutos e, por fim, adicionar o bromoálcool protegido, certo? Aí a gente deixa reagir durante a noite. Na manhã seguinte a gente resfria aliás, deixa reagir durante a noite, aquecendo lentamente até a temperatura ambiente. E na manhã seguinte a gente vai fazer o workup dessa reação, que eu vou mostrar também para vocês. Depois a gente faz o
Depois que fizer o workup, a gente vai pesar, analisar por GCMS e calcular o rendimento do material obtido, né? Primeiro vai observar se a reação realmente aconteceu, depois calcular o rendimento. Beleza? Dúvidas? Certo. Então, cadê aqui o vídeo? Certo. Então, como eu falei para vocês, a reação precisa ser seca, né? Eu não posso ter umidade, ou eu tenho que diminuir essa umidade presente no meio reacional o máximo que eu conseguir, certo? Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é secar o solvente, retirar a água do solvente que vai ser usado. A gente usa o THF, tetraído furano, nessa reação, e ele é seco em um sistema de destilação usando sódio metálico, e benzofenona como indicador, certo? O sódio ele reage com a água, formando hidróxido, e aí ele vai consumir toda a água que tem naquele meio. Então a gente deixa refluxando em contato com o sódio até que o solvente esteja seco, depois coleta ele aqui em cima. Certo? E aí o solvente seco vai ser coletado e vai ser usado na reação. Além de secar o solvente, a gente vai secar a vidraria. Então, toda a vidraria foi deixada em estufa a 150 graus no dia anterior. Na manhã seguinte, na manhã onde a gente vai realizar a reação, o material foi colocado no dessecador para resfriar, longe também de umidade. Depois que ele atinge a temperatura ambiente, é que eu vou usá-lo para montar minha reação, certo? Então, os balões, as seringas, todo o material que vai ser usado na reação e que precisa ser seco, vai ser deixado no dessecador. Opa. Certo? Opa, não sei porque ficou de lado. Tá, o vídeo, se você, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, mas a gente vai ajustar essa temperatura para menos 78 graus Celsius, certo? Isso aqui é o banho criogênico, eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Ele tem um braço, tem o banho, e tem um braço metálico que vai ser colocado no dewar, onde eu coloco o meu balão, certo? O balão da reação. E aí ele mantém a temperatura daquele solvente na temperatura que eu estabeleci. Deixa eu tentar ver se dá para ver o dewar. Acho que no próximo vídeo dá para ver melhor. Certo, aqui eu tenho esse braço metálico que vem do meu banho de refrigeração. Aqui eu tenho um recipiente dewar. Esse braço metálico fica aqui dentro e eu coloco solvente. Eu posso usar solvente diferente, né? Basta que o meu solvente não congele na temperatura que eu estabeleci, certo? Nesse caso aqui eu estou usando etanol, então eu vou colocar o braço metálico aqui, coloco o etanol. O meu banho criogênico vai resfriar o etanol até a temperatura que eu estabeleci, e aí eu coloco o meu balão de reação nesse solvente, certo? Então aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei o alcino terminal em THF, uma solução do butino em THF, e aí, além de colocar todo o material seco, eu vou colocar uma bexiga contendo nitrogênio, como a gente já viu na aula passada, uma bexiga contendo nitrogênio, para que todo o ambiente aqui dentro fique livre de umidade, certo? Aqui, bexiga contendo nitrogênio. Eu vou descer essa garra e deixar o balão em contato com o solvente resfriado. O restante do material que eu vou usar, o haleto, está aqui num outro balão, que eu vou usar depois, né? Eu vou fazer essa adição no final. E ele também fica em atmosfera de nitrogênio, certo? A minha intenção é fazer com que, aqui o nitrogênio, a minha intenção é fazer com que todo o ambiente esteja livre de umidade, certo? Como a gente está fazendo em pequena escala, nesse caso aqui, a umidade vai levar a diminuição, a redução do rendimento. Se houver umidade no meio,
eu vou reduzir o rendimento porque a umidade vai reagir com a água, vai reagir com o N-butilítrio. Se eu fizer isso numa escala maior, eu aumento o risco de ter acidentes, certo? Porque a reação do N-butilítrio com a água é violenta e ela libera butano, que é inflamável, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado. Aqui o banho criogênico, eu coloquei a temperatura para mim de 78 graus e ele tem um, deixa eu ver se dá para ver aqui. Ele tem esse termômetro aqui, ó. Então eu ajusto a temperatura que eu quero e o termômetro vai monitorando a temperatura em tempo real e aí ele vai descendo até atingir a temperatura que eu estabeleci, certo? Então, deixa eu ver aqui. A temperatura vai descendo aos poucos, eu espero chegar a menos 78, a temperatura que eu estabeleci, para poder iniciar a, a desprotonação desse auxílio. Essa redução da temperatura ela pode ser feita de maneiras diferentes, vai depender das condições que você tem no laboratório, certo? Como a gente tem o banho criogênico, eu posso estabelecer a temperatura que eu quero exatamente, fica mais fácil. Mas se eu não tivesse banho, eu posso usar nitrogênio líquido, eu posso usar gelo seco, eu posso usar uma mistura de gelo, água e sais diferentes, então, dependendo da proporção do sal, eu atinjo uma temperatura diferente. Tudo vai depender das condições que eu tenho no meu laboratório, certo? Dúvidas até aqui? Certo. Bom, a temperatura vai descendo, então, como vocês podem ver aqui, ó, o braço metálico, como ele resfria muito, a umidade do ar acaba congelando na superfície do metal, certo? Por isso que ele está todo branco aqui. E com o tempo vocês vão ver que vai depositando também gelo em cima dessa solução, porque a água que está presente no ar vai congelando. Eu deixo a minha solução com o butino em THF resfriando, sob a atmosfera de nitrogênio e agitação magnética. Ver que ele está chegando no 78 negativo. E aí eu consigo começar a minha reação. Opa, acho que pulou aqui. Espera aí que eu acho que pulou aqui. Deixa eu parar aqui um minutinho que estão faltando alguns vídeos. Pulou aqui alguns vídeos. Deixa eu baixar aqui rapidinho e já mostro para vocês. Certo, é melhor. Eu vou mostrar para vocês direto do Google Drive, porque vai demorar muito para eu baixar esses vídeos. Então, peraí, pessoal, deixa eu colocar direto do Drive.
Certo, então a gente vai fazer a adição. Eu vou ter que fazer direto do Drive aqui, porque o vídeo não baixou. Então a gente vai fazer a adição do N-butil lítio, toda essa, toda essa, todo esse procedimento novamente. Ele tem que ser feito livre de umidade, certo? Então aqui eu tenho o N-butil lítio, meu frasco contendo N-butil lítio. Eu vou colocar uma bexiga com nitrogênio, porque à medida que eu retiro o N-butil lítio, se eu não colocar uma bexiga com nitrogênio, o ar vai entrar, né? E com o ar vai entrar a umidade. Então eu não quero que isso aconteça. Por isso eu coloco uma bexiga com o N-butil lítio. Ele fica fechado, certo? O recipiente é fechado, ele é guardado em geladeira e eu vou tirar na hora que eu vou fazer a minha adição. Eu deixei esse pedaço do vídeo aqui para mostrar para vocês. Quando a gente foi colocar o N-butil lítio, essa agulha entupiu. Certo? Isso é uma coisa que pode acontecer no laboratório. Por isso que eu deixei no vídeo para mostrar para vocês. Então, a ponta da agulha entupiu, a gente não conseguiu tirar, então eu vou ter que pegar outra agulha para poder fazer a retirada do N-butil lítio. Agora, com uma nova agulha, a gente vai fazer a retirada do N-butil lítio. A adição do N-butil lítio ela tem que ser feita de forma bem lenta, né? Ela vai ser uma adição que é feita gota a gota. Ó, vou retirar o N-butil lítio com bastante cuidado, evitando que ele pingue. A gente tira o ar da seringa, o gás presente na seringa, nesse caso aqui o nitrogênio, e aí eu vou fazer a adição de forma bem lenta. Essa adição é feita gota a gota. A depender da escala que eu vou fazer essa reação, nesse caso aqui são alguns ml, mas se eu fizer numa escala maior, essa adição pode demorar vários minutos ou até mais de hora. Deixa eu ver se dá para ver. Vocês veem que ela já está adicionando. É bem, bem lenta mesmo. Vou ver se vai dar para ver acho que no vídeo seguinte dá para ver o gotejamento. Certo? Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas o gotejamento aqui é realmente gotejamento, certo? Eu tenho que ver as gotas individuais, uma gota, depois que a gota solvente vem a prova. Quero diminuir os riscos, principalmente o risco de explosão, né, já que forma um gás inflamável. Vocês me ouvem bem? Tá cortando aí para vocês, não? Tá, professor. Cortou basicamente tudo que o senhor falou. Ah, tá. Depois, quando acabar, cortou para vocês também, né? Não sei se é aqui, a minha internet, não sei como é que tá. Se ficar muito ruim,
eu gravo ou a explicação toda diferente e mando para vocês, certo? Mas vamos aqui. Qualquer dúvida, me parem aí, se vocês não conseguirem entender. De todo modo, a gente faz a adição do N-butil líquido de forma bem lenta e deixa reagir. Depois que termina a adição, deixa eu ver se vai dar para passar aqui. Depois que termina a adição do N-butil líquido, a gente faz a adição bem lenta, gota a gota. Essa etapa é aquela onde eu uso o N-butil líquido como base, ela é uma base, para desprotonar o alcino, certo? Desprotonando o alcino é que eu formo o meu primeiro intermediário da reação. É ele que vai substituir, é ele que vai atuar como nucleófilo na minha reação de substituição posterior, certo? Então, depois que eu faço a adição do N-butil líquido, essa adição lenta, eu vou deixar reagir por 1 hora a menos 78 graus, sob agitação magnética e sob a atmosfera de nitrogênio, e na sequência eu vou fazer a adição do HMPA. Deixa eu colocar aqui. Vocês me ouvem bem? Sim, professor. Beleza. Então, eu vou fazer a adição do HMPA. A adição do HMPA ela precisa ser feita de forma lenta também, mas não tão lenta quanto a do N-butil líquido. Vocês vão ver que é bem mais rápida. O HMPA, como eu falei para vocês, ele é um reagente bastante complicado porque ele leva a sérios riscos de saúde, certo? Ele é um agente cancerígeno, né, carcinogênico e teratogênico. Então, ele tem que ser manuseado com bastante cuidado. E todo o material que entra em contato com o HMPA, ele precisa ser lavado com mais cuidado também, certo? Eu não posso simplesmente lavar com etanol ou com água e sabão, como eu faço com o restante das vidrarias, né? Vocês vão ver que depois eu deixo a seringa que usou o HMPA embebida numa solução de hipoclorito de sódio em água, né, diluída, solução de água sanitária, para decompor esse HMPA e eu poder fazer o descarte dessa solução e lavar a vidraria, né? A gente faz a adição do HMPA, o HMPA vai atuar como co-solvente, solvatando o cátion de lítio e aumentando o caráter nucleofílico do carbânio, que eu falei para vocês. Essa adição é rápida, né? A adição do HMPA é bem rápida. E aí, depois que eu adiciono o HMPA, eu vou deixar agitando. Essa segunda etapa é rápida, né? Eu deixo agitando por 15 minutos para homogeneizar bem. E depois eu faço a adição do meu haleto de alquila. Deixa eu voltar aqui para a pasta. Por algum motivo, o vídeo 6 ao 9 não baixou. Por isso que eu tive que fazer direto do Drive. Certo. Então, ó, aqui eu tenho uma solução de hipoclorito em água, solução diluída de hipoclorito. E aí a seringa que eu usei para adicionar o HMPA, ela vai ser deixada em contato com essa solução para poder limpar. A luva que a aluna usou, vocês viram que ela tirou agora para jogar fora. Tudo isso para evitar que ela se contamine com HMPA e que contamine o ambiente também, certo? É um reagente que deve ser usado com bastante cuidado. Mais um motivo pelo qual eu não poderia fazer essa reação no laboratório de ensino, certo? E aí, depois disso, eu já tenho o meu alcino desprotonado, assim eu espero, pelo menos. Já tenho o co-solvente naquele ambiente, o HMPA, e agora eu vou adicionar o haleto de alquila, né, o álcool protegido, o bromoálcool protegido, para completar a minha reação de substituição, certo? Essa etapa também é feita de forma lenta. A gente faz esse acoplamento. Ela vai adicionar o haleto, depois vai
vai adicionar um pouco de THF para lavar, para evitar que haja perda na seringa e no balão. Então a gente faz essa adição de forma lenta. Só que como o volume é pequeno, ela acaba sendo rápida, né? A gente faz essa primeira adição, depois vai pegar um pouco de THF, lavar a seringa e o balão, e aí a gente deixa reagindo até o dia seguinte. Deixa eu ver se ela vai... Vai adicionar o THF. Ela vai puxar um pouco de THF e colocar no balão que continha o meu brometo, e vai colocar um pouco mais de THF no balão da reação. Deixa eu adiantar um pouquinho. E aí a gente completa a adição do meu haleto, certo? Que vai funcionar como grupo abandonador para servir como eletrófilo. O carbono ligado ao haleto vai servir como eletrófilo para a minha reação de substituição. Depois que eu faço essa adição, eu vou desligar o banho criogênico, e assim ele vai elevando a temperatura bem lentamente até atingir a temperatura ambiente, e eu deixo reagir até o dia seguinte, certo? Aqui ela colocou um pouco mais, deixa eu adiantar isso aqui. Certo, então eu deixei subir a temperatura lentamente até atingir a temperatura ambiente, e no dia seguinte eu vou pegar esse balão da reação e vou transferir para um banho de gelo para fazer o workup da reação, certo? Esse workup também é feito sob refrigeração, mas uma refrigeração bem mais branda, né? Vai ficar em torno de 0 grau em banho de gelo. O workup vai ser feito com água primeiro, então eu não preciso me preocupar mais com manter esse ambiente reacional livre de água, né, já que eu vou adicionar água. Então eu vou abrir o balão, vou tirar a bexiga contendo nitrogênio, vou abrir o balão para poder fazer a adição da água destilada. A gente tira o teflon que vedava esse septo para evitar que houvesse entrada de água por algum orifício no septo, né? A gente faz a vedação desse balão. E aí eu vou fazer a adição de água. Essa água, se porventura ainda tiver sobrado N-butil lítio, a água vai destruir esse N-butil lítio, e aí eu vou fazer a extração líquido-líquido para retirar o meu produto reacional e deixar tudo que for solúvel em água para trás. Então aqui eu vou fazer uma partição líquido-líquido, é o mesmo procedimento que a gente já viu em quase todas as reações até aqui, né? Vou usar um funil de separação. Eu tenho agora a minha mistura reacional contendo, no balão reacional, eu vou ter o THF como solvente ainda, e a água que eu acabei de colocar, e aí eu vou usar acetato de etila para extrair da fração aquosa, certo? Eu vou fazer a extração 3 vezes, depois eu vou lavar essa fração orgânica reunida, vou reunir as 3 frações orgânicas, vou lavar com água destilada,
lavar com solução salina e depois reunir a fração orgânica e colocar sulfato de sódio, certo? Para secar. Depois disso, a gente faz a filtração, concentra o solvente no rotoevaporador e pesa, leva para a balança para ver a massa do produto obtido, certo? Depois disso, a gente prepara a amostra para o GCMS e analisa esse produto formado, certo? A gente vai observar se foi ou não formado realmente o meu produto desejado, certo? Vou adiantar aqui porque a extração do líquido vocês já conhecem, né? Faz a extração com acetato de etila, a fração acetato vai ficar em cima, a fração aquosa embaixo. Depois que eu reúno a fração em acetato, eu vou lavar com água destilada. É o mesmo procedimento que a gente já observou nas reações anteriores. Lava com água destilada. Lembrando, sempre segurar a tampa e checar se a torneira está fechada. Agita, libera um pouco do gás, fecha, ajeita novamente, libera um pouco do gás. Sempre observar quando for agitar e quando for colocar o funil de separação em repouso, se a torneira está fechada. Pronto, aí a gente espera separar as fases, lava com solução salina, fração orgânica com solução salina, solução saturada de NaCl, para retirar a maior parte da água que ainda restou no solvente orgânico. Opa. Mesmo esse procedimento com o tempo fica um pouco mecânico, né? Ele vai se repetindo, mas é bom a gente ter ele bem fresco em mente, né? Entender como é que funciona. Depois disso, espero separar as fases novamente, retiro a fração orgânica, a fração aquosa, coleta a fração aquosa num Erlenmeyer, coleta a fração orgânica em outro Erlenmeyer, e na fração orgânica eu adiciono sulfato de sódio anidro. Vou deixar em repouso no sulfato de sódio por alguns minutos, 30 minutos mais ou menos. Depois eu faço a filtração e vou pesar, faço a filtração, concentro o solvente no rotoevaporador e vou pesar o meu produto obtido, certo? Aqui é só colocando o sulfato. Colocar o sulfato, agitar o Erlenmeyer, deixar ele em repouso para retirar a umidade que ainda restou no solvente. A gente agita, deixa em repouso e depois vai concentrar, certo? Acho que aqui é o último. É o último. Certo. Então, depois disso tudo, a gente vai concentrar, vai pesar e vai analisar no GC, certo? Então, esse aqui é o cromatograma do meu produto de reação. Como vocês podem ver, nesse cromatograma, eu tenho basicamente um composto, certo? Eu tenho algumas impurezas nele, mas para fins de análise para o relatório, vocês vão considerar que esse cromatograma contém quantitativamente um único composto. E aí a gente vai dar uma olhadinha no composto. Opa. E aí a gente vai dar uma olhadinha no composto. Pela fragmentação, parece ser o material que a gente esperava.
biblioteca. Opa. Certo. Pela biblioteca do equipamento, a gente vê que foi formado o produto. A biblioteca, ela relaciona os espectros que ela tem armazenados com o espectro que foi observado no nosso produto, certo? Então, ela, pela comparação que ela fez, ela encontrou um produto que tem um espectro de massas muito semelhante, só que ele é um pouquinho maior do que o nosso composto, certo? A gente fez a reação com o butino, então o nosso composto ele tem, contando com a tripla ligação, ele tem até esse carbono aqui, certo? Pela comparação que o equipamento tem na biblioteca, ele enxergou, digamos assim, ele comparou com o espectro de um composto que tem 2 carbonos a mais. Mas, como a gente sabe qual foi o reagente que foi usado, eu não vou entrar em mais detalhes sobre o espectro de massa, mas o composto é o produto que a gente esperava, certo? Então, eu tenho o meu átomo de bromo saiu como grupo abandonador e o alcino terminal formou uma nova ligação com o carbono que estava ligado ao bromo, certo? Então a gente conseguiu chegar no produto que a gente esperava. Deixa eu ver aqui, certo. E aí, ao pesar esse produto de reação, a gente obteve 705 miligramas, certo? Então vocês vão usar essa massa para calcular o rendimento da reação. Certo? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Então, na prática de hoje, a gente usou um alcino terminal, usou uma base forte para arrancar o hidrogênio ligado a um carbono sp, fazer com que esse carbono sp tenha caráter de carbânio, e vai usar um aleto de alquila ligado a um grupo alquil, um aleto ligado a um grupo alquil, que vai sofrer um ataque desse novo nucleófilo que eu acabei de formar. E aí a gente forma uma nova ligação carbono-carbono entre um carbono sp e um carbono sp3. Beleza? Dúvidas? Não? Certo. Deixa eu parar aqui a gravação.